Pode ir? Então tá. Boa noite a todos. Conforme o Rui comentou antes, o tema sugerido para hoje é viver no mundo sem ser do mundo. Todos nós, quando buscamos um centro espírita, uma casa espírita, uma igreja, um templo, seja qualquer culto religioso, vamos porque estamos com algum problema, a maioria dos casos. Problemas financeiros, materiais, problemas de saúde, problemas espirituais. E vamos buscar a nossa cura, o nosso socorro. Mas não percebemos que quando estamos nesse momento, é o início de um processo de transformação do nosso espírito. É recém o começo da transformação, do aperfeiçoamento das qualidades do espírito. E que qualidades são essas que nós devemos aperfeiçoar? Os espíritos, nas suas comunicações, tanto através de palavras como de livros escritos, sempre repetem quase a mesma coisa. Devemos eliminar o orgulho, a vaidade, os ciúmes, a ganância, a mentira, a maledicência, que são esses defeitos do espírito que nos trazem as doenças. E Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, pelos anos de 1850, foi quando ele confeccionou o Livro dos Espíritos, eu imagino que ele deve ter se perguntado, sempre com essas mesmas respostas, ele deve ter pensado com ele mesmo, ok, eu tenho que me aperfeiçoar, mas qual é o modelo para eu seguir? Eu preciso de um modelo. Quem é o meu guia? E graças a Deus, ele pergunta isso para numa sessão mediúnica, ele pergunta isso para os espíritos. E a pergunta é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. É uma resposta direta, sem rodeios e clara. Jesus Cristo. Jesus é o nosso guia e é o nosso modelo. Tanto que ele dizia, ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Mas como fazer para chegar a Jesus, de onde nós estamos hoje, chegar até Ele? Como fazer essa caminhada? Desse ser que eu sou hoje para esse ser que é o Cristo. Quando nós pensamos em Jesus, todos, acho, ou a grande maioria, pensam no Evangelho. E aí nos debruçamos sobre o Evangelho, começamos a ler o Evangelho, pesquisamos, vamos ouvir palestras. E de início, até pensamos, é fácil. Eu leio o Evangelho e tento aplicar ele em minha vida. Mas quando nós encaramos o mundo, o trânsito, como conversávamos há pouco, o trabalho, a família, os parentes, as doenças, o hospital, alguém que faleceu, tem que pagar o caixão, essas coisas da vida, nós nos perguntamos, mas como viver o Evangelho nisso tudo? Onde o Evangelho nesse meu dia a dia? E nos frustramos, voltamos a errar, ficamos tristes, mas toda essa dificuldade, ela também não é esquecida ou não percebida pelos espíritos que nos auxiliam. No Evangelho segundo o Espiritismo temos a seguinte comunicação: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Dá trabalho. Viver isto no dia a dia dá trabalho, tanto que não é ignorado pelos espíritos.
E por vezes, quando nós entramos nesse processo de viver o Evangelho, é quase que automático, nós começamos a nos afastar de algumas questões do mundo. E às vezes chegamos ao extremo de nos isolarmos do mundo. Mas os Espíritos também nos alertam. Nós devemos viver o Evangelho no cotidiano, sem nos isolarmos do mundo. Na questão 657, o Kardec perguntou assim para os Espíritos: os homens que se entregam à vida contemplativa não têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem o mal a ninguém? E a resposta: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, até aqui, no que nós estamos nessa início de conversa, nós vimos que geralmente entramos na religião, nas questões espirituais, pelas dores e as dificuldades da vida. Percebemos que para parar com essas dores e dificuldades, precisamos do aperfeiçoamento moral. Jesus, conforme os Espíritos nos disseram, é o nosso guia, é o nosso modelo. Eles também não ignoram a ciência, a dificuldade que é a vida para nós. E a necessidade de não nos escondermos do mundo. Com esse pequeno resumo, nós ficamos frente ao tema da noite. Como viver no mundo sem ser do mundo? Eu acho que essa é uma das grandes questões de todos nós que buscamos o aperfeiçoamento espiritual e moral. Como viver a questão religiosa de verdade no dia a dia, sem se confundir com a loucura do mundo. E eu, quando me foi proposto o tema, eu lembrei daquela fase do apóstolo Paulo de Tarso, porque andando na carne, não guerreamos segundo a carne. E é um desafio. Como, neste mundo, que parece que convulsiona e que cada esquina que viramos ficamos num dilema moral, nós não queremos errar, mas por vezes parece que não conseguimos enxergar o caminho. Como sair daqui e chegar até o Cristo? Eu gosto muito de um expositor que existe na Federação Espírita do Mato Grosso, tem no canal do YouTube. O nome dele é Alírio de Cirqueira Filho. Eu já vi várias exposições dele e seminários dele. E ele sempre comenta nas suas exposições que uma das questões que devemos buscar no mundo, ou um caminho que podemos ter por segurança, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Em qualquer situação que não soubermos como andar nela, como fazer com ela, ou necessita uma pequena meditação nossa, que busquemos o caminho do equilíbrio. Só que quando nós vamos viver o Evangelho, e lembrando que queremos viver com equilíbrio, tudo começa dentro de casa. Não tem como falarmos de viver em Evangelho, em aperfeiçoar o espírito, qualquer assunto que falarmos, se não começar em casa. A casa é o primeiro laboratório nosso como espíritos. É claro que tem dificuldades, tem brigas, tem desavenças, tem momentos excelentes, momentos maravilhosos, mas é o primeiro laboratório, lá devemos começar. E essa busca, essa dificuldade, esse trabalho no lar, também não passou desapercebido por Allan Kardec. Que ele pergunta assim, na questão 819, ele pergunta por que da diferença física entre homem e mulher? Porque quando nós vamos pesquisar no Livro dos Espíritos, antes Kardec pergunta assim, qual o sexo dos espíritos? E eles respondem, o espírito em si, o ser espiritual não tem sexo. E uma vida encarna como homem, outra vida encarna como mulher. E nessa troca, ele pergunta, mas então por que a diferença? E o que os espíritos respondem para Kardec? Cabe ao homem
por ser o mais forte, os trabalhos mais rudes, os trabalhos leves, e a mulher os trabalhos leves. Agora, a parte mais importante. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Nesses tempos que vivemos, de pensamentos obtusos, que todo mundo cego e não consegue ouvir, não conseguimos meditar, talvez aquele mais machão e brabo vai dizer, mas o trabalho doméstico, comigo não. Ou, nesses tempos obtusos e de dificuldade de conversarmos e pensarmos, aquela do movimento mais feminista vai dizer, não, trabalho do lar para a mulher acabou. Só que quando nós queremos realmente viver, eu sou espírita, mas qualquer religião que nós temos, que seguimos o Cristo, quando nós realmente queremos viver o que o Cristo ensinou, nós não podemos enxergar o Cristo e os seus ensinamentos através das loucuras do mundo. Cristo não está preocupado com esquerda, com direita na política. Ele não está preocupado com Grêmio ou com Inter, com machismo, com feminismo. Ele não está preocupado com isso. Vocês acham realmente que o Cristo tem lado nessas histórias? Nessas loucuras do ser humano? É claro que não. Eles nos dão uma orientação que nós, com o nosso raciocínio, tentando nos libertarmos das questões materiais, podemos refletir. E com esse raciocínio que os Espíritos nos deram, podemos refletir sobre como agir o casal em casa. Ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Como fazer isso dentro de casa? Vamos imaginar agora, chegou a época final de ano. Sempre tem a faxina em casa do final do ano. Frente ao que os Espíritos estão nos dizendo, como o casal vai fazer a faxina nessa busca do equilíbrio? Porque não está escrito no Evangelho, não está escrito no livro dos Espíritos que o homem tem que fazer tal serviço e a mulher tal serviço. Esses preconceitos não existem. Essas brigas infantis não existem. Mas como os podemos fazer? Olha, pode o casal se olhar e combinar. O que é mais pesado de fazer? Esfregar o box ou passar a vassoura na casa? Olha, para mim me parece que é esfregar o box. Eu sei que esse dia eu fiz e quase desmaiei depois. Faz o homem, que a mulher faz a mais leve. O que é melhor fazer? É passar o pano no quarto, estender a cama ou esfregar o vaso? É óbvio que o melhor a fazer, o menos pior, é estender a cama. Então o homem faz o mais pesado, o mais difícil. Vejam que não há dificuldade nessas questões. A questão é que nós temos que tirarmos esses preconceitos que nos ligam à terra, essas frescuras que nos ligam ao mundo e meditarmos no Evangelho. Porque o Evangelho, o Cristo, ele veio nos ensinar a viver o dia a dia. Quando nós olhamos o Evangelho, as histórias do Cristo, ele não veio trazer uma vida que nós vamos sair por aí flutuando e dando passe na rua. Não é isso aí, ele veio ensinar a viver dentro de casa. Ele veio tentar a viver com o vizinho. Ele veio ensinar a viver o cotidiano. Não há mistério nos ensinos. As dificuldades somos nós que criamos 1000 questões para não viver o que realmente deve ser vivido. E para buscar o equilíbrio, às vezes, nós temos que dar um passo além. Porque o nosso equilíbrio não é só o equilíbrio na relação do ser humano, do mundo aqui. É o equilíbrio do espírito. E às vezes, para chegarmos no equilíbrio do espírito de maneira sincera, o mundo vai achar que nós somos pessoas radicais. Agora estamos chegando no final do ano. Começa a ceia de Natal, a ceia de final de ano. E em janeiro, geralmente, fevereiro, é normal nos reunirmos para conversarmos em família, almoçarmos juntos. E não é porque nos tornamos religiosos que vamos parar com isso. Nós podemos observar que no Evangelho, sempre que o Cristo ia se reunir com os apóstolos, eles comiam um peixe, comiam alguma coisa e conversavam. E na obra O Nosso Lar, André Luiz
nos dá uma outra dica sobre a convivência familiar. Ele comenta assim: quando nos reunimos com aqueles a quem amamos, ocorre algo confortador e construtivo em nosso íntimo. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, pelos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá aquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá o dano. Não há nisso mistério. É lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com fraternidade, a esperança, o amor, a alegria de todos. Porém, de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Como passarmos por essas reuniões de família alimentando bem o nosso espírito? Porque a reunião de família, essas reuniões, é um alimento do espírito. E cabe fazermos uma reflexão sincera, sem querer pregar moralismo, sem essas... É uma reflexão para o nosso espírito, para quem realmente quer avançar no espírito. O que nós vamos, por exemplo, beber no final do ano, na reunião? Água, suco, refrigerante? Sempre terá aquele parente, se não tiver bebida alcoólica, eu não participo. Mas aqui cabe uma reflexão muito sincera. Nessa reunião, onde vamos alimentar o nosso espírito, se eu estou com aqueles que eu digo que amo, se eu quero bem alimentar a mim mesmo e aos que estão ao meu redor, eu preciso beber e estar alcoolizado neste momento? Para estar com as pessoas que eu amo, eu preciso estar drogado? Para estar convivendo com a família, eu preciso buscar uma fuga da realidade? Nós que realmente queremos evoluir o nosso espírito, temos que ter essas reflexões, sem medo. É claro que para quem não está com essa busca, esse cara é radical, mas não é. Eu realmente quero aperfeiçoar o meu espírito, eu realmente tenho que perder o medo de ter essas reflexões que o mundo acha estranhas. Eu preciso reflexionar nisso. E se essa é a minha visão de que eu preciso beber e estar drogado para estar com quem eu digo que eu amo, eu lembro de uma frase que minha filha dizia quando era pequena: alguma coisa errada não está certa. E como mais eu vou alimentar o meu espírito nesse dia? Que tipo de conversas eu vou ter que eu vou alimentar o meu espírito? Eu vou falar mal do parente que não está ali para se defender? Ou pelo menos para ele falar assim: olha, acho que essa história não bem é assim. Ou eu vou ser aquele que eu vou escutar os parentes que estão à minha volta, contando os seus sonhos para o ano que vem, e eu vou estar ali sonhando com eles, sem botando empecilhos, sem falando mal deles, sem dificultando o sonho dele, só escutando e compartilhando aquele momento? Como é que nós vamos escolher alimentar o nosso espírito? Como é que eu vou alimentar o meu espírito no final do ano? Eu vou contar, achando bonito a história do carro que eu vendi, cheio de problemas ocultos acima do preço de tabela, e depois que eu vendi, eu troquei o telefone para aquela pessoa não me achar? Eu vou contar isso como vantagem na reunião de final do ano? É assim que eu alimento o meu espírito? Quando nós realmente estudamos o Evangelho, nós temos que olhar para as atitudes do dia a dia. Como é que eu vou alimentar o meu espírito? Eu vou contar que, graças a Deus, eu estava com uma boa remuneração, eu tinha dinheiro vivo, e eu encontrei alguém desesperado, querendo vender um terreno, e eu comprei muito abaixo que aquele terreno vale. E eu conto para todos na minha casa, dizendo que eu tive uma vantagem, que eu ganhei
dinheiro nas costas do outro que está em desespero financeiro, que pelo menos pagasse o que é justo. Não há mais, também não vamos sair jogando dinheiro para cima, mas o que é justo. É assim que nós vamos alimentar o nosso espírito? Ou eu posso tentar lembrar do ano que eu tive, contar as dificuldades que eu superei, dos momentos difíceis que eu tive e quando eu achava que não tinha luz no fim do túnel, Deus de alguma maneira se fez em minha vida? Contar do ano que eu consegui chegar próximo dos meus parentes, do meu filho, da minha esposa, do marido, e aparar algumas arestas. E essas pequenas arestas que foram aparadas naquele ano aproximaram tanto as pessoas da família que parece que o alimento deste ano na reunião é excelente, é fenomenal. Quando estudarmos o Evangelho, nós temos que fazer essas reflexões além do mundo. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Estamos no mundo, mas não precisamos nos entregar às loucuras do mundo. E esses tempos, eu até conversava sobre essa questão de final de ano com um amigo e ele me disse assim: Paulo, se não tem bebida, eu não posso falar mal de ninguém, eu não vou. E ele começou a rir. Ele me disse: bah, acho que eu tô com um problema, né? Eu falei: não falei nada, eu só fiz assim pra ele. Não sei, sabe, né? Ele: não, é sério, porque tu vê a gente conversando aqui de uma brincadeira aqui no pátio do prédio. Ele: se só aqui eu já percebi isso aí, eu tenho que refletir. Mas ele tem razão. Não porque a gente quer ser aqueles que vão dizer para os outros o que temos que fazer, o que eles devem fazer, é porque nós realmente queremos nos melhorar. É sem essa questão de pregar moral sem ter, não é essa a questão. A questão é eu olhar para eu mesmo e vejo o que eu quero para mim, o que eu quero para os que estão ao meu redor. Claro que teremos dificuldades. Como os Espíritos nos disseram, as dificuldades não são ignoradas para Ele. Ou lembramos do Cristo, neste mundo só tereis aflições. Mas cabe a nós a luta. E lembrando da reunião de final do ano, já para irmos para o final, vejam como alimentar o espírito na reunião do final do ano é interessante. Quantas vezes já não fomos em reuniões, em almoços de família, que a mesa está farta, está aquela mesa bonita, tem sobremesas, só que está tão boa a reunião, está tão boa a conversa, que nós não comemos nem a metade e parece que estamos plenos, estamos satisfeitos. Por que essa sensação? Porque alimentamos bem o nosso espírito. Porque antes de sermos carne, somos um ser espiritual. E André Luiz nos explicou que este é um dos alimentos do espírito, essa convivência, essa troca entre familiares. E quando eu estava lembrando dessa troca, dessa energia que um passa para o outro, eu me lembrei daquela passagem da mulher do poço, que está assim no Evangelho de João. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço e era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma mulher da Samaria para tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Pois tens água viva? É tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede.
Mas a água que eu lhe der se fará nele fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Quando nós nos preocupamos com as questões do mundo, elas nos consomem. É a água do poço, é a água da matéria. Por isso que nos consome, nós bebemos e a sede não se aplaca. Mas quando nos entregamos nas questões religiosas de verdade, que é o aperfeiçoamento moral, é ver os nossos defeitos e arrancar do nosso ser esses defeitos morais, essa é a fonte da água viva que nós nos sentimos plenos. É a boa reunião em família quando nós estamos plenos sem comer. Tanto que depois chegamos em casa e vou ter que fazer um lanchinho que eu estou com fome. Porque ao sair da reunião nós estávamos plenos. E o Cristo nos deu a fonte de água viva. Através dele, a vida dele foi o exemplo de como viver as leis de Deus. Nós temos o Evangelho, que são aquelas pessoas que andaram próximo ao Cristo e escreveram o que ele fez. E para os espíritas, que eu sou espírita, nós temos o Espiritismo, que é o aprofundamento dos ensinos morais do Cristo. A fonte de água viva está dada. Cabe a cada um de nós de fazer o esforço, ir até a fonte, sorver dela e nos transformarmos em fonte de água viva para os que estão ao nosso redor. E aí poderemos ser aqueles que nem Paulo de Tarso falou, porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Muito obrigado e um bom final de ano a todos.